do Diário de Caratinga, nós estamos começando mais um Diário Cast e hoje nós estamos recebendo aqui a prefeita Vilma Pereira de Santa Bárbara do Leste e o vereador Altair Nunes, que é o presidente da Câmara. Está ao meu lado, está aqui também o editor José Horta. Vilma, Altair, muito obrigada pela presença de vocês. É um prazer receber vocês aqui no Diário Cast, aqui no nosso Diário de Caratinga. O prazer é todo nosso, né? Com certeza, é um prazer estar aqui. Eu aproveito para deixar aqui minhas saudações, meu olá para todas as pessoas que estão nos acompanhando aí. Vilma, eu queria agora que vocês falassem um pouco da trajetória de política de vocês, para quem não sabe. Você e depois Altair, falar como vocês iniciaram na política e a trajetória mesmo de vocês. Na verdade, sim, eu sou funcionária pública, né? Trabalho há muitos anos na vida pública e sempre fui muito engajada com as causas políticas, as causas sociais. E ter um cargo eletivo nunca foi uma coisa que passasse pela minha cabeça, não. Eu nunca pensei muito. Nunca pensei de forma alguma, eu vou me candidatar, né? Tanto eu não fui vereadora, não tive essa experiência do Altair. E isso aconteceu como quase por acaso assim na minha vida. Eu fui convivendo com as pessoas ali, e de repente um grupo político ele começou a me ver como uma possível candidata ou possível prefeita lá no município de Santa Bárbara. E foi através desse grupo, né, que eu cheguei até o cargo. Sim. Sempre trabalhando como assistente social, né, Vilma? Na área de assistente social. Assistência social e educação, né? Eu comecei na educação, na verdade, meu primeiro trabalho ele foi como bancária. Eu cheguei a ser concursada do Banco do Estado e passei por 3 bancos. Olha só. E é um setor que eu não gostei. Assim, e é interessante essas coisas que acontecem na vida da gente, né? Que nem sempre aquilo que coloca para você ali é aquilo que também que vai te satisfazer, que você vai se desenvolver nele, né? Ao contrário do meu marido, que sempre foi bancário também, nós nos conhecemos num banco, né? Nós somos funcionários do Banco Nacional, nos conhecemos ali e nos casamos, né? Constituímos família. E aí... Você deixou ele seguir a profissão, mas você não quis. Aí eu passei mesmo, comecei lecionando, depois tive uma segunda formação em serviço social. E aí trabalhei em várias áreas, sempre em cargo de chefia, de direção. E isso foi me dando uma base muito boa. Sim, sabe, até mesmo das necessidades, mais da assistência social que a população precisa. Sim, com certeza, né? E a questão dos direitos também. E eu trago isso para a minha gestão, né? Sim. De estar respeitando o direito das pessoas, dos funcionários. A gente pauta a nossa gestão nisso aí, muito no respeito. Certo. E você, Altair, como é que você começou sua vida política? 4 mandatos já como vereador, né? Eu comecei em 2001. Como a Vilma falou aí, a gente não começa pensando em virar político, né? E acaba virando. Aí eu tive um convite para ser... Eu não pensava em ser candidato, nunca, né? Pensava, não. Tive um convite para ser candidato, entrei e graças a Deus fui eleito. Eu tenho uma amizade muito boa na cidade, entendeu? Isso foi levando, né? Até o atual mandato. Que ótimo, né? Até, né, Paulo, a gente sempre brinca com entrevistados que falou que a questão da amizade boa, que um dos conceitos filosóficos da política é a arte de fazer amigos, né? Sim. Porque o bom político ele agrega, ele não vai dividir, ele não vai separar as pessoas. Então, tá na sua missão aí, né? Mas eu sinceramente, eu me considero assim, muito amigo, né? A amizade é muito grande em Santa Bárbara. Realmente, Altair, até um cachorro, se perguntar por ele, conhece. O cachorro é o mais fiel, né? E a gente falando de relações, de amizade, de respeito, eu acho que hoje nós estamos num papel importante que é o de resgatar esse respeito pela política. Verdade. Né? Nós estamos passando por um período de tanto desgaste da política, da imagem do político.
E o político é tão importante, Sim. porque através dele é que faz chegar os benefícios até a população, que faz as escolhas para chegar até a população. Então nós estamos precisando resgatar isso. Sim, até, desculpa te interromper, outro dia o Luiz Paulo, prefeito de Pingo d'Água, esteve aqui, ele fez uma observação. Ele falou: a nossa região nunca viveu um momento tão harmônico, porque você não vê denúncias contra prefeito, contra vereador. Antes isso existiam demais. Você vê um momento harmônico que vem a seriedade que os políticos hoje estão tendo aqui. Sim. Você falou uma coisa interessante, Vilma. Há alguns anos, na década de 90, por exemplo, o prefeito chegava num determinado local, quando ele chegava numa reunião, era uma figura extremamente respeitada. Sim. As pessoas queriam tirar foto, tinham orgulho de estar do lado do prefeito. E aí foi acontecendo esse desgaste político, você falou, e o político começou então a ficar aí desvalorizado. Eu acho que é super importante mesmo esse resgate do político sério, político honesto. Eu acho que está na hora mesmo de termos esse resgate. E agora, Vilma, eu queria saber de você, para se candidatar a prefeita, o que te motivou a se candidatar? Como eu disse aqui, surgiu através de um grupo, né, que me apoiou na época. Esse grupo, ele se uniu, na verdade, em busca de um candidato. E aí, cogitou-se meu nome. E eu comecei a estar trabalhando com esse grupo, mas sempre pensando que seria outra pessoa que seria o candidato na época. E nós decidimos que a pessoa que tivesse maior aceitação nas pesquisas e que maior engajamento, que essa pessoa que seria um candidato mesmo, né? E aí, no final, foi o meu nome que destacou. E eu fui secretária de Educação em Santa Bárbara há mais de 20 anos atrás. E sempre eu gostei de fazer as coisas muito bem feitas. O que eu pego para fazer, eu gosto de fazer bem feito. Então, eu acho que a nossa vida política, ela é consequência de tudo de uma trajetória sua. Sim. Não é de uma noite para o dia que vai, raramente acontece, aparece uma figura, não. Mas eu acho que dentro disso que a gente está falando, de resgatar o bom político, eu acho que cada dia mais o eleitor ele tem mesmo que avaliar isso. Porque borracha não apaga história, né? Sim, então, e foi dessa forma que aconteceu. Então as pessoas já me conheciam, as pessoas já conheciam o trabalho. Então quando o nome foi apresentado para a população abraçou, né, o nome e tudo, e nós éramos 3 na época, e tivemos sucesso aí na eleição. E chamou a atenção o seguinte: o pessoal fala, né, que a política é um meio mais, né, de homens, e era uma chapa só composta por mulher que venceu e foi reeleita, né? E foi a primeira, eu sou a primeira mulher da nossa região, né? Sim. Ainda hoje é um desafio muito grande, eu vejo dessa forma, a candidatura de mulheres. Porque sempre a mulher, primeiro ela tem liberdade financeira dentro da sua família, né? Ou tem uma base financeira mesmo, e a campanha é dispendiosa, depende disso. Outra própria liberdade que tem, né? Mas o Wagner, sempre dentro da nossa casa, nós sempre nos apoiamos muito. Sim. A primeira coisa que eu fiz quando cogitei ser candidato foi sentar com a família e pedir o apoio da família. Tem que começar ali dentro, não adianta. Então, acho que o apoio da família, o trabalho que você tem, a trajetória que você tem, isso aí define muito o resultado. Foi o que aconteceu conosco. E vocês têm também uma grande parceria no Legislativo com o Executivo, né, Altair? Graças a Deus, a parceria é muito boa. Como eu digo sempre, eu pelo 4º mandato, eu tenho do trabalho com a Vilma, é diferenciado. Porque é um trabalho honesto, não tem coisa, só vai coisas boas para a Câmara, entendeu? Então a gente fica muito satisfeito. Como ela fala, meu mandato vai ser diferente, está sendo diferente. Diferente na honestidade, entendeu? Sinceridade. Eu acho que o mais importante na política é isso, é a mudança pro melhor, né? E quando os dois poderes trabalham unidos, de forma harmônica, né? De forma harmônica, porque a integração entre legislativo e executivo
é para o bem do município, né? Claro que o legislativo tem a função de, além de legislar, fiscalizar, mas a fiscalização prova que está tudo andando bem, está tudo correto. Verdade. E que muitas vezes em outros municípios a gente vê que a própria ação de um vereador pode até impedir, por questão política, o benefício para aquele município. Então, trabalhar dessa forma. Mas eu acho que com a Vilma isso não acontece porque o pulso dela é muito firme, Sim. entendeu? E é muito séria. Ela, a senhora é meio Margarete Tati, dama de ferro? Quando nós começamos lá em 2017, alguns me chamaram de dama de ferro. Mas eu vou te falar uma coisa aqui. A primeira mulher da nossa região a ser prefeita. Uma chapa de 2 prefeitas. Se eu não fosse um pouco firme, eu não conseguia entendeu? Administrar a minha cidade e nem na própria região me posicionar. Ser respeitado, então, né? Então, às vezes exige a gente até mais. Eu já tenho um perfil um pouco assim, mas já exige mais da gente. Firmeza. Ô, Vilma, eu queria que você falasse pra gente, tanto no primeiro mandato quanto agora no segundo, quais foram os maiores desafios enfrentados na sua gestão? Quais foram e quais estão sendo? O primeiro mandato nós passamos por todas as provas possíveis, né, e imagináveis. Nós pegamos um município com muitas pendências judiciais, inúmeras multas ambientais e de todas as formas. Aí veio febre amarela, né? Tivemos um momento em que nem um veículo, uma ambulância a gente tinha, eu fiquei dependente de municípios vizinhos tá emprestando pra gente, que nem para transferir um doente a gente não tinha uma ambulância no início do mandato. Veio chuva, então nós tivemos lá dentro de Santa Bárbara deslizamentos e todos os problemas ocasionados por chuva. Estradas, né? Acabou mesmo com as nossas estradas. No final encerramos o mandato com chuva. Há 6 meses do final do mandato, né? Muita chuva mesmo, e acabou com as nossas estradas boas, e acabou com as estradas. Eu lembro de chegar na casa de um eleitor e comentar comigo assim, Vilma, e ele desesperado. Seu mandato foi tão bom, Vilma, tudo positivo do seu mandato, e essa chuva vai destruir seu mandato. Nossa, Deus. Nossa, né? mãe. Você nós vamos conseguir uma reeleição. Aí eu olhei bem nos olhos dele e falei assim, levanta a cabeça, que é agora que eu preciso de vocês, né? Para continuar o trabalho. Isso, né? Eu gosto de governar muito junto com meus eleitores, junto com os vereadores lá, não, vamos. E aí, realmente foi né, aquela reação, isso tudo ajudou muito a gente. Agora... Inclusive, não cortando seu assunto, você não citou aí, quando cortou o repasse, você teve uma dificuldade muito grande, né? Falta de repasse. A falta de repasse que foi bem lembrado daí, que foi o maior de todos os nossos sofrimentos, né? Eu costumo dizer que, literalmente, nós chegamos a pagar folha de pagamento no joelho. Que ia chegando no final do mês, era o desespero ali e tudo, né? E o conhecimento que a gente veio agregando todos os anos de vida pública nos ajudou muito nesse momento. E eu já comecei o mandato reduzindo tudo no primeiro. Reduzi funcionários, reduzi secretarias, né? E se eu não tivesse feito isso, não tinha como ter passado. Tanto nós não atrasamos nenhuma folha de pagamento, na época que muitos prefeitos deixaram de pagar professores por causa do Fundeb. Teve muito isso. Nós não deixamos, então assim, o nosso foi dessa forma. Hoje, nesse mandato, um dos grandes desafios que eu vejo é a própria sucessão. Então, a gente já entra num segundo mandato com a expectativa toda da população, das pessoas que estão em volta da gente, com a sucessão, né? E a gente administrar isso, às vezes, é um pouco complicado, porque eu tenho um mandato para eu poder fazer. Então, assim, e manter, né, o trabalho, na verdade, né, Altair, a gente tem feito, mesmo porque agora os repasses estão
certos, né? O governo do estado, aquela dívida toda que ficou, ele acertou conosco. Então hoje a gente está podendo fazer um trabalho e ter uma perspectiva muito maior para frente, né? De obras e tudo. Sim. E aí você encara também, agora no segundo mandato, uma pandemia, né? Teve isso também, né? Outra dificuldade, né? Como é que foi no município de Santa Bárbara essa questão de administrar a pandemia do Covid-19? No primeiro momento, muito difícil, porque nós tivemos que reaprender a fazer tudo que a gente fazia, né? Sim. Então, aprender a conviver, aprender a ensinar, tudo de forma diferente. Então, a educação, principalmente, sofreu muito com isso, toda essa mudança. A mudança de comportamento mesmo da sociedade, né, que teve que ocorrer. E muitas vezes, não. Muitas vezes, sempre, né, não é fácil você participar e implantar uma nova forma de pensar. E isso que a gente viu acontecendo. Agora todo mundo tem que usar máscara. O supermercado agora é dessa forma que funciona. Nós vamos ter que fechar os comércios, né? Principalmente houve a resistência dos bares. Agora é delivery. A educação agora é virtual. Sim. Então, nossa, isso foi tudo uma mudança de comportamento. Mas eu vejo que veio agregar muita coisa também. Então, sempre o momento de crise ele é momento de crescimento, oportunidade de crescimento também. Então, eu vi muito, principalmente o comércio dentro do nosso município florescer. Então, pessoas que às vezes, né, tinham um comércio pequenininho, vendiam um pouco, de repente aquilo mudou completamente. Hoje, a criatividade, né, passou a divulgar mais. Então, foi difícil, continua sendo difícil, porque o Covid está aí, né? Mas eu acho que nós aprendemos muito a trabalhar com ele e nessa nova realidade. Eu tenho até um amigo que é professor que falou em relação à questão da Covid, o Paulo. Ele fala assim, olha, demos um salto de 10 anos sem saber, sem poder dar em relação à educação. Porque a gente já imaginava aquela aula, né, virtual online, mas, né? Tal, mas a Covid fez com que... Ainda né, não estava preparado fez com que tomasse, desse esse salto de 10 anos num espaço de meses para se adaptar. Sim, desculpa, Zé. E falando em educação, você assumiu uma responsabilidade muito grande em 2017, que foi o projeto da construção da Escola Estadual Monsenhor Rocha. Como é que foi essa questão, viu? Eu lembro que foi muito falada sobre essa construção dessa escola. Eu já citei aqui sobre as heranças que nós tivemos, né? Os problemas que nós tivemos. E uma delas era esse aí, que foi um problema que se arrastou por 11 anos. E aí, quando eu assumi o município, os alunos estudavam salão paroquial, em garagens, disso, né? E era dividido, né? Acho que uma turma ficava na igreja. Outra na outra rua, longe. Longe, né? Altair, pra vocês terem uma noção, na hora do intervalo, eles tinham que deslocar na rua ali, para ir para o pátio da igreja. Então, muita criança começou a sangrar o nariz, porque os espaços não eram adequados. Na época de calor era intenso. Muito calor. E aí, eu fui chamada da Secretaria de Educação em Belo Horizonte e eles me fizeram uma proposta de assumir a construção da escola. E quando eu voltei de lá, eu reuni com a minha equipe técnica e coloquei para eles o que tinha sido colocado para mim lá. E aí eu falei, eles me falaram assim, viu, se você assumir a loucura. Era uma responsabilidade do Estado, né? É uma responsabilidade do Estado. Se ele não repassar o dinheiro, isso vai cair sobre você. Então, assim, aí eu perguntei para eles, mas é possível? Possível, é possível. Então, precisa arregaçar a mão que nós vamos fazer. Ai. E aí, todo mundo, né, ficou assim, apertado, porque imagina o contador, o engenheiro, né, o advogado. E nós começamos, então. Então, vocês olham aí o grande milagre que aconteceu, eu falo assim, na vida da gente, na gestão da gente ali. Eu acredito, quando eu vim para o primeiro mandato, eu consegui chegar a ser eleita, porque Deus já tinha feito essa escolha na minha vida, Ele tinha isso para mim. E com relação à escola não foi diferente, não.
porque num período em que os nossos repasses todos foram suspensos do Estado, não atrasou um dia o repasse de recursos para a reconstrução da Escola Monsenhor Rocha. Olha só. Quase 4 milhões. Então, assim... Sem atraso. Sem atraso. E a empresa que ganhou a licitação foi extremamente competente em tudo que ela fez. Que bom, né? É uma empresa Teófilo Otoni, ninguém por aqui conhecia. Que é difícil achar uma empresa também que não dê assim, problema, o cronograma todo da obra, né? Nada. Nós pegamos, pra vocês terem uma ideia do que aconteceu, o início da obra começou na chuva, dentro do período de chuvas, começou em outubro. Muitas vezes eles fazendo as valetas para poder fazer a base da escola, eles tiveram que vir sugar aquela água de tanta água que era. Era água e tal. E hoje a gente tem assim, uma escola linda lá. Assim, pode-se dizer do espaço, né, da estrutura, seria melhor da região, né, se for olhar. Ela, com certeza, é a melhor sem da região. De dúvida, é a melhor da região. Nós recebemos agora né, Foi quanto tempo, Vilma, de construção? 2 anos. 2 anos. Isso vai lembrar também que, apesar de todas as dificuldades antes, aula em salão paroquial, porque a gente observa de fora, a qualidade do ensino nunca caiu, porque eu me recordo que alunos de Santa Bárbara foram premiados com a redação no âmbito, né, estadual. Nós temos lá tanto na rede estadual quanto na municipal, premiados em Olimpíadas da língua portuguesa da língua e da matemática. E da matemática, né? E da matemática. A qualidade do ensino, então, sempre foi mantida. Sempre foi mantida. E foi uma vitória a construção dessa escola. E agora nós estamos reestruturando a rede municipal. Sim. Porque o Estado, o município, aderiu ao projeto Mãos Dadas. O município já aderiu. Já aderiu, né? Isso. Nós tivemos o apoio da Câmara. Graças a Deus. E com isso, os anos municipalização iniciais, das escolas, os anos iniciais, ele volta todo para o município, e já está, mas até então nós temos alunos no prédio da estadual, mas aí nós estamos ampliando, reformando as nossas escolas e quadras. Então o município agora ele terá 4 quadros cobertos. E mais as escolas mesmo totalmente reestruturadas. Que ótimo, algumas câmaras a gente observou aqui que a gente conhece tiveram muita resistência em aprovar a municipalização das escolas. Mas é igual você disse, quando tem um trabalho sério, no caso da prefeita Vilma, foi apresentado você já como sabe seria, que, né? por exemplo, todo o dinheiro que vem do Estado para essa municipalização, ele já está será sendo bem usado aplicado. na educação, né, Athaí? E a gente sempre tem um ou outro que é contra, né? Mas devido à sinceridade da Vilma, do trabalho dela, nós votamos e graças a Deus estamos muito satisfeitos. E inclusive nós foi num evento, a Vilma estava até nesse evento, aí um prefeito da cidade vizinha falou assim: gente, parabéns para você, prefeito, porque eu estou perdendo 15 milhões. Que os vereadores votaram contra a municipalização. Algumas cidades os vereadores votaram contra. E, na verdade, a municipalização serve para ajudar mesmo na educação, né? E tendo um prefeito sério, com certeza esse trabalho vai ser feito. Agora, tá aí falando, você está no 4º mandato como vereador, a gente já tinha comentado isso. Como é que você deve toda essa participação e aceitação política dentro de Santa Bárbara do Leste? Eu devo ao povo, né? Que sempre me apoiou. Sempre que eu fui candidato, graças a Deus, sempre meus votos sempre foi subindo, nunca voltou, sabe? E é igual você falou com você, por causa a gente é muito simples, entendeu? Simplicidade e humildade, né, Vilma? É o que levou nós ao poder. A postura do Altair, eu acho muito interessante, porque ele tem firmeza lá dentro da Câmara, né? Ele é uma pessoa que os projetos que a gente encaminha para lá, ele avalia, analisa muito bem, ele como presidente ali, mas ele é muito popular, ele está sempre atendendo o povo mesmo, né? Ele não deixa de conviver com o povo, o dia a dia do povo, na rua, né? No trabalho, é uma pessoa muito engajada ali nas questões populares mesmo. Eu acho que e isso tem mantido o mandato dele, porque ele honra com os eleitores dele. Certo.
Agora, vamos falar um pouquinho de política do Estado e também política aí, federal. Vilma, como é que é a sua relação com os deputados? A gente também já entrevistou alguns prefeitos aqui da região que estão recebendo muitas emendas de deputados que ajudam muito no governo. Quem são os deputados que você apoia em Santa Bárbara do Leste? Como é que é a sua relação com eles? O nosso deputado é o Braulio Braz. Ele está hoje estadual, mas ele vai concorrer agora à federal. Sim. É um deputado que desde antes de eu entrar em Santa Bárbara, ele já abraçou o município. E veio agregar isso aí o deputado professor Irineu. Eu conheci o professor Irineu quase por um acaso, né? Ele é de Raul Soares. E foi uma sintonia imediata. Os dois são pessoas que têm olhado muito por Santa Bárbara. Nós devemos muito do nosso desenvolvimento a ambos, né? O deputado Braulio, no momento da crise do Estado, ele foi muito presente, nos ajudou muito dentro do município. E nós temos a atuação deles em todos os setores. Eu tenho muitas obras que já foram feitas e que ainda estão sendo e serão feitas. Muito custeio de saúde também, né? Porque muito importante no momento da crise mesmo do Estado, foi essencial as emendas de custeio de saúde, né? E você, Neu, também são os mesmos deputados? Eu acompanho, era para deputado, porque realmente eles trouxeram alguma coisa para a cidade, entendeu? Os outros saem lá na época da política e vão embora, pronto, e esses não. Esses têm, como eu digo, a Vilma tem muita coisa para fazer ainda, né, Vilma? Muita obra. E nós agradecemos esses dois deputados, que estão sempre ajudando ali. Agora, Vilma, e a questão do governo do Estado? Para quem está seu apoio? Hoje eu acho que seria até injusto para qualquer prefeito que está no segundo mandato hoje, não apoiar o governador Zema. Eu vejo o governador Zema como aquele que veio e honrou um compromisso que não era dele. Ele poderia simplesmente ter ajuizado ações aí e deixado os municípios. Não, ele honrou uma dívida do passado, ele cumpriu com essa dívida. E as expectativas que tem hoje de muito recurso entrar para o Estado nessa próxima gestão. E eu acho que seria até injusto a gente não dar a ele a oportunidade de agora desenvolver um trabalho que será dele, sim, que até então ele estava cumprindo compromissos também. E eu acho que ele demonstrou para a gente o gestor que ele é. Sim. Porque a gente governar com dinheiro é muito mais fácil. Né? É fácil. Agora, você governar sem dinheiro, você chegar e pegar no vermelho... Só dívidas, né? Só dívidas, aí é muito difícil. Então, hoje, a nossa postura não está aí. É essa. É um termo que havíamos, eu acho interessante, que falta para a política, gestor. Porque muitas vezes a pessoa ganha voto pelo jeito dela, até alguma coisa que chama atenção no comportamento, mas tem que saber da preparação. Eu conversei com, certa vez, um cara que até hoje é candidato. Ele falou assim, eu me preparei para ser político. Não, tem gente que fala, tem a vocação, sim, mas eu estudei, eu sei, tributação, eu sou vidrado nessa área. Então eu penso isso, a questão, isso, gestor, às vezes falta muito. Tem pessoas que vai pelo entusiasmo, o cara, tudo bem, qual tá aí, pode provar também, porque o contato com a população vale muito. Tem gente que não vou votar nele porque ele é meu amigo, mas se seu amigo ele tem capacidade de assumir esse cargo, igual, por exemplo, Paula? A Paula é minha amiga. Eu não sei dirigir, ela nunca vai me dar o carro dela para dirigir, né, Paula? E as coisas mudaram muito. Como eu estou muitos anos dentro de prefeitura, antigamente a prefeitura tinha cofre e tinha dinheiro dentro da prefeitura. Verdade. Talão de cheque. Sim, não é? Verdade. Era desse jeito que funcionava. E os cargos, eles eram cargos políticos, os secretários eram cargos políticos, pode até algum hoje ainda ser, mas hoje, com o conhecimento que cada secretaria exige, hoje tudo é muito técnico. Se você não tiver um técnico na frente de uma secretaria, aí ou você vai ter que ter uma pessoa do lado para fazer o serviço dele,
né? Senão ele não tem capacidade de elaborar projeto para receber. Não tem, porque hoje verbas. tudo, né, são projetos, tem os sistemas também, então tudo exige conhecimento. Não, tem que ter conhecimento. Hoje não tem. Hoje você tem que ter o conhecimento de gestão, porque senão tiver, eu me acho que recordo. fica muito difícil. Não foi nessa região, não. Foi em outra, eu trabalhava em outro jornal, fui entrevistar um secretário de obras. Perguntei, o cargo do senhor é técnico ou político? Ele falou, não, eu sou amigo do prefeito. Não foi essa a resposta que ele deu. A gente tem aí também a polarização para a presidência, né, do nosso país. E como é que vocês se posicionam aí com relação à presidência do país? Eu acho que nós fomos colocados numa situação muito complicada, porque, como eu disse aqui, a política é trajetória, política é história. Sim. E eu acho muito complicado eu levantar uma bandeira que vai contra todos os meus princípios ali, né? Sim. Eu já fui uma pessoa que defendi muito uma certa ideologia. Sim. Mas eu me decepcionei muito. Porque a partir do momento, se eu, dentro da minha casa, eu exijo a honestidade, eu exijo a transparência. Então, a partir do momento que vai para a vida pública, eu tenho que exigir isso também de quem está acima de mim, entendeu? Então, ficou difícil para a gente. Eu acho que ficou muito complicado, nossa situação ficou muito complicada. Mas eu acho que quem traiu a nossa confiança não merece voltar. Tá ok. Entendeu? E eu no município também sou desse jeito. Se eu trair meu eleitor, não mereço voltar, né? Eu tenho que ter feito por merecer. Entendeu? Eu acho que cada milhão desse que falta numa gestão são pessoas que padecem na saúde, principalmente. Sabe? São estradas que são deixadas de fazer. Então, é a educação que deixa de chegar para os filhos. E isso tem que ser pensado. Eu acho que isso não pode ser feito na empolgação de ou é A ou é a B. Eu não sou A, então eu tenho que ser B. Entendeu? Sim. E aí eu vou retroagir. É muito complicado. Não, certo. E outra coisa, viu? A gente até estava falando, né, no início aqui, antes de gravar a entrevista, né, a senhora não tinha pretensão de entrar para a política, né? Aí entrou, a gente até fez analogia com a Dama de Ferro. E na Alemanha, a Angela Merkel ficou 16 anos, o pessoal não queria que ela saísse da política de jeito nenhum. Acabando esse mandato, a senhora vislumbra para frente tentar algum outro cargo eletivo? Até âmbito, seja na estadual ou âmbito federal? Eu vou me remeter a frase de políticos que eu conheço. Sim. Não somos nós que escolhemos a política nos escolhe. Né? No momento, o que eu penso é concluir o meu mandato, né? Honrando meus compromissos, fechar com chave de ouro. O futuro a Deus pertence. Mas eu digo sempre, que for escolhido o candidato, que o povo escolher, o candidato dela, se for inteligente, vai fazer o quê? Continuar com ela. Pessoal, a gente já está encerrando o nosso podcast aqui, um bate-papo muito legal, muito interessante, muito agradável. E eu queria, Vilma, saber agora de você, o que a população de Santa Bárbara ainda pode esperar da prefeita Vilma? Que eu trabalhe dia e noite até dia 31 de dezembro de 2024. O nosso... Dioturnamente, né? Há poucos dias, um funcionário nosso chegou para mim e falou assim, da obra, todos os dias eu vou lá no pátio de obras, né? O Altair fala comigo assim, você vai mudar seu gabinete para aqui. Mas eu gosto de visitar os setores, e ele falou assim, Vilma, quando que você está pensando em dar uma paradinha aí porque eu estou pensando em tirar umas férias. Eu falei com ele assim, então vou te dar uma má notícia, porque daqui para frente nosso tempo está acabando, então nós temos que acelerar, nós vamos trabalhar mais. Né? Então, assim, é muito trabalho, com certeza muito trabalho.
muita transparência em tudo que a gente faz. Nós conversávamos a respeito de esse mandato, ele ser um mandato mais harmonioso, com menos denúncia. Nós temos uma atuação muito forte do Ministério Público. E eu não vejo isso como negativo, eu vejo isso como positivo, porque às vezes, se não for dessa forma, muita coisa ela não chega no lugar. Né? Então, uma das coisas que hoje nós temos ali é o portal Transparência. Então, às vezes eu recebo lá da Câmara, da nossa oposição, pedidos de informação, cópias de documentos, que estão todos no portal. Isso, tudo que a gente faz lá dentro, só acessar. Lá dentro da prefeitura, é só acessar. Transparente. Isso não é transparente. Então, é dessa forma que eu quero continuar conduzindo meu mandato. Nós temos muita coisa para fazer, vamos fazer muito mais do que já foi feito. Quando eu entrei, eu falava, eu quero deixar Santa Bárbara diferente do jeito que eu peguei, que o mandato seja diferente, né? Então, é isso aí, com certeza. E tem uma coisa que eu gostaria de deixar, eu disse há pouco tempo, lá para os nossos funcionários. Em Santa Bárbara, a partir da crise que nós passamos e da pandemia, então eu senti muita necessidade de uma vez por ano a gente para todos os setores para um momento de agradecimento a Deus. E aí, esse ano, quando a gente estava lá, nesse momento de agradecimento, e eu fui fazer uma oração pelos nossos funcionários. E eu estava dizendo a eles, eu quero muito ser lembrada como a prefeita que mais obras deixou dentro de Santa Bárbara, que deixou a melhor educação dentro de Santa Bárbara, que tinha uma saúde impecável dentro de Santa Bárbara, mas eu quero ser lembrada também como a prefeita que não olhou só para as obras e para tudo isso lá. Eu quero ser a prefeita que olhou pelas pessoas que estavam lá, pelos funcionários, pela população de Santa Bárbara. E eu dizia para eles, eu quero que vocês lembrem de mim como aqui passou uma prefeita que orava por mim, sabe? Questão de humanidade. Então, esse legado eu quero deixar também. Sim. Ótimo. E você, Altair, o que a população de Santa Bárbara pode esperar do presidente da Câmara, do vereador? Eu acho que pode esperar todo o apoio junto à prefeita, né? E para que continue as obras que está fazendo. E a gente vê na rua, por exemplo, enviou hoje na praça, o cara falou assim, vai mexer na praça, ele está mexendo. Ele falou assim, gente, você é prefeito para perder não, viu? Eu acho muito importante, porque o povo reconhece o trabalho dela, né? Sim. Então a gente vai continuar, se Deus quiser, esse trabalho junto com ela, né? Pro bem do povo de Santa Bárbara. Isso aí. Entendeu? Certo. Então é isso, gente. Eu quero mais uma vez agradecer aqui a presença de vocês. Acho que o nosso bate-papo foi muito interessante. Foi muito bom, Vilma, conhecer um pouco mais de você, do seu trabalho, Altair também. Nós agradecemos. E vocês, internautas do Diário de Caratinga, nós agradecemos também estarem acompanhando aqui a nossa entrevista. Se inscrevam no canal do YouTube e essa entrevista vocês conferem em todas as nossas redes sociais. Até mais.